Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, eu te peço que neste dia eu possa ser poderosamente usado pelo Teu Santo Espírito para mais uma vez levar uma mensagem, uma palavra que venha verdadeiramente encontrar guarida nos corações de todos aqueles que nos ouvem neste dia. Que sempre, Senhor, eu possa ser um instrumento em Tuas mãos para proclamar a Tua palavra, a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras, que foi escrita a Tua palavra por homens inspirados pelo Espírito Santo. Senhor, que sempre eu possa pregar uma mensagem bibliocêntrica, uma mensagem cristocêntrica, porque Jesus é o tema central da Bíblia Sagrada. Jesus Cristo é a única resposta para esta humanidade que se encontra, na sua grande maioria, perdida, desorientada, desnorteada, sem uma referência, sem um norte, sem saber para onde caminham. Então, Senhor, hoje eu te peço, como sempre tenho te pedido, que eu nunca venha a pregar, a proclamar aquilo que seja algo de mim mesmo, mas que eu possa ser sempre, meu Deus, um instrumento, um canal, onde o Senhor possa falar aos corações de todos aqueles que nos ouvem, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos ouvintes, mais uma vez, estamos aqui neste dia, neste momento, levando mais uma mensagem. E a minha oração é que esta mensagem possa tocar seu coração, que você possa parar, deixar tudo que está fazendo e que você possa parar para ouvir, porque não é à toa que o nome deste momento chama-se momento de reflexão, porque vivemos numa geração onde o homem é um ser inquieto. A humanidade vive um momento onde as transformações acontecem de forma extremamente rápidas. E as pessoas estão também, de certa forma, envolvidas nesse contexto, onde as pessoas não têm mais tempo nem para si mesma, nem para a família, nem para o lar. Não tem tempo, principalmente, para ler a palavra de Deus, a única fonte de verdade. Você não vai encontrar resposta em nenhum outro lugar, em nenhum homem e em nenhum outro lugar. Você não vai encontrar resposta para tudo que você está passando, todas as dores, seus sofrimentos, seus dilemas, suas angústias, suas tribulações, seus conflitos. Você só vai encontrar a resposta na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E é lá que você vai encontrar e vai conhecer a verdade, que é Jesus Cristo, que veio a esse mundo para te salvar, para que você tenha vida eterna, mas uma vida eterna no céu, com Deus, na
presença do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou todas as coisas, que te criou e que te ama. Ele te ama e te amou antes de você conhecê-lo, e Ele não muda, mesmo após você conhecê-lo. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele é amor, Ele não tem, Ele é. A essência do nosso Deus é amor. E Ele se revela na palavra escrita. Assim como Ele se revelou na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho amado, que veio a este mundo para nos salvar. Estudando os Evangelhos, estudando o Novo Testamento, ali você vai encontrar todas as orientações. Ali você vai encontrar a revelação de Jesus Cristo como aquele que veio para te dar vida eterna. E você passará a ter um norte, você passará a ter uma nova vida. Você agora passará a ter uma vida que faz sentido viver. Viver para Deus, viver para amar o seu próximo, viver uma vida abundante, uma vida abençoada, uma vida cheia do poder do Espírito Santo, da graça de Deus, onde você vai conhecer os ensinos de Cristo, as promessas gloriosas do Senhor Jesus Cristo, promessas que têm se cumprido todos os dias e na vida de todos aqueles que seguem a Cristo. E hoje eu gostaria de fazer uma reflexão esta que ela é resultado de alguns questionamentos que me foram feitos. Então eu creio que o Espírito Santo colocou no meu coração que eu deveria, neste dia, abrir meu coração nesta direção. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma apresentação da minha pessoa, que é de extrema importância para você que está me ouvindo. Porque quando você ouve uma mensagem, quando você entra no YouTube e que você vê lá Ministério Cristão Internacional, no meio Momento de Reflexão, e abaixo, Evangelista Adi Oliveira. E eu encontrei várias pessoas que elas me fizeram algumas perguntas, e hoje eu creio que o Senhor Deus, meu querido e amado Deus, Espírito Santo, que habita no meu ser, eu sinto, eu tenho esse sentimento profundo, essa certeza absoluta de que eu preciso responder a esses questionamentos, a essas pessoas que falaram comigo, para que tudo se torne mais claro, mais compreensível, mais inteligível. Até porque é uma obrigação minha que as pessoas saibam quem eu sou. Então eu gostaria, em primeiro lugar, de relatar de forma resumida a minha história de vida. Eu nasci num lar muito pobre. Meu pai morreu de forma precoce. Depois nós éramos 7 irmãos e nós passamos muitas lutas e dificuldades e nós fomos dispersos. E então eu, aos 20 anos de idade, quando o Senhor me salvou, e então o Espírito Santo começou a me ensinar a palavra de Deus, e eu passei a conhecer Jesus como meu Senhor e Salvador, passei a crer nos ensinos de Cristo e nas promessas do Senhor. Isso aconteceu há quase 40 anos atrás.
desde aquela época até o momento atual, foi uma jornada que no próximo ano estarei completando 40 anos de vida cristã. E Deus foi trabalhando no meu coração, o Senhor foi operando na minha vida e eu fui caminhando, pouco a pouco, de forma gradual, gradativa. Eu fui recebendo o entendimento da palavra, porque ao crer em Jesus Cristo, o Espírito Santo passa a habitar no nosso coração, no nosso ser, na nossa vida. Todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, recebe o Espírito Santo, porque o Senhor Jesus Cristo diz, ele diz lá em João 14, ele diz também lá em João 15 e João 16, esses 3 capítulos foi o único momento do ministério de Cristo aqui na terra, na sua missão de vir a este mundo para salvar a humanidade, salvar aqueles que nele crê, porque de nada adianta. Ele veio, mas eu pergunto, você recebeu Cristo em seu coração? Você crê em Jesus como seu Salvador? Você crê que a Bíblia é a palavra do único Deus verdadeiro, que criou o universo, que criou todas as coisas? E você pode ver isto no livro de Gênesis, a criação. O homem não veio do macaco. Muitos creem que o homem veio do macaco. Foi um processo de evolução. Isso é a maior mentira que Satanás criou para confundir a mente humana. A própria teoria de Charles Darwin, o nome já diz, teoria. É algo tão claro. Se é teoria, é porque nunca foi provada. Eu fiz medicina, e foi no período que eu estava fazendo medicina, no período que eu trabalhava com pesquisa científica, foi nesse período que o Senhor me salvou. Então, a minha vida tomou um novo rumo. Eu deixei tudo para trás. Tudo. A partir daquele ano, quando o Senhor me salvou, então eu deixei tudo para trás e eu disse para o Senhor: Senhor, a partir de hoje, a minha vida está totalmente consagrada a Ti. Prepara-me. E foi uma longa jornada, 40 anos, que irei completar no próximo ano, estudando a palavra, muitas noites em vigílias, muitos momentos de jejum, de oração, de meditação na palavra. E nesses 40 anos também passei 15 anos pregando nas igrejas evangélicas, tanto aqui na capital como no interior. E Deus, após 15 anos convivendo no meio evangélico, Deus me chamou para um ministério. E desde quando Ele me chamou, depois dos 15 anos que eu passei, onde eu fui pastor das 2 maiores denominações evangélicas do mundo, Deus me chama após esses 15 anos, e aí passaram-se 22 anos, o meu período de deserto, período este no qual eu me dediquei à comunhão com o Senhor, a estudar a palavra do Senhor, a orar,
a cuidar do meu lar, do meu casamento, dos meus filhos, dos meus netos, as minhas 2 netinhas. Deus me abençoou ricamente, porque eu nunca soube o que era ter uma família. Mas o Senhor, Ele me abençoou, porque eu sonhava em ter uma família. Era o que eu mais desejava, ter um lar, ter um casamento cristão, ter alguém do meu lado que pudesse me apoiar nessa missão. E Deus tem me abençoado muito. Hoje, Deus, eu te agradeço, Senhor. Querido e amado Espírito Santo, meu companheiro de todas as horas. Ó Senhor Jesus Cristo, meu Salvador. Ó Pai amado, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Ti toda honra, toda glória e todo louvor por toda a eternidade. Deus me abençoou. Deus me deu um lar cristão. Me deu uma esposa cristã que está ao meu lado. E então, após esses 22 anos de tantas lutas, tanto sofrimento, tantas batalhas, errando e acertando, porque ninguém cresce sem errar. Ao sermos salvos por Cristo, não deixamos de ser pecadores. Apenas há uma mudança na nossa vida. Nós não somos mais escravos do pecado. Agora nós somos escravos de Jesus. E como é bom, como é maravilhoso ser escravo de Jesus. Porque Ele não nos oprime. Ele nos ama. Como é bom servir a Cristo Jesus. Ser guiado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Este Deus tão maravilhoso, que tem me abençoado em todas as áreas da minha vida. Então, queridos, após esses 22 anos de deserto, eu falei para minha esposa que o Senhor estava falando ao meu coração que era momento de começar o ministério que Ele tinha me falado há mais de 2 décadas atrás. Então, de forma lenta, gradual, porque a palavra de Deus diz que aquele que crê não se apressa. O plano que Deus tem para a minha vida se cumprirá. Nem Satanás, nem todos os anjos caídos, que são os demônios, nem o inferno poderá me deter, porque a minha vida pertence a Jesus Cristo. E eu estou disposto a morrer por amor a Cristo, pregar Jesus Cristo, pregar a sã doutrina, a palavra de Deus. E eu respondi a estas pessoas: o que é o MCI? MCI é uma sigla de um ministério. M de ministério, C de cristão e I de internacional. M de ministério porque ministério significa uma missão, um serviço. E este ministério está a serviço de Cristo. Está a serviço do Senhor Jesus Cristo. É só a Ele a quem eu tenho que agradar. Porque o apóstolo Paulo diz, ele diz que se nós somos servos de homens, então não somos servos de Cristo. Nós temos que servir a Cristo e não a homens. E nem a qualquer sistema religioso neste mundo. Este ministério nasceu pela vontade de Deus. Ele não é uma denominação. Ele é apenas um ministério que o Senhor colocou no meu coração. Ele me deu a visão dessa missão e nós iremos cumpri-la, porque ela será para a glória de Jesus Cristo, para a salvação de vidas, para a edificação do corpo de Cristo na face da terra.
Então, meus queridos, eu quero explicar primeiramente esta sigla. Ministério é serviço. Cristão, porque está a serviço de Cristo. E a palavra internacional é porque eu sou um megalomaníaco? Não, eu não tenho espírito de grandeza. Esse nome foi colocado apenas para facilitar a sigla, porque como professor que eu fui da universidade, fui professor de linguística, de semântica, fica mais fácil quando você tem uma sigla que as pessoas conseguem memorizar de forma melhor. MCI é um serviço cristão internacional, significa sem fronteiras. Só isso, nada mais. Não é uma denominação, mas eu creio que no momento certo, Deus há de nos dar, na cidade de Fortaleza, um templo, onde será a sede deste ministério. Ele não é uma denominação. E qualquer pessoa que ousar usar o nome deste ministério, dizendo que é uma congregação, que é uma ramificação, isto é mentira. Ele não é uma denominação cristã, ele é um ministério cristão e terá apenas um templo. E eu tenho aprendido a esperar em Deus, porque o Senhor sempre fala no meu coração: meu filho, aquele que crê não se apresse. Eu não ando ansioso, nem preocupado, não, eu vou caminhando, pedindo sempre ao Espírito Santo que me conduza no centro da vontade dele, e eu creio que o Senhor há de operar, porque a palavra de Deus diz que Ele é quem opera tudo em todos. A palavra do Senhor é quem diz que Ele é quem efetua em nós tanto o querer como também o realizar. Ele operou em mim o querer. Ele operou no meu interior. Nesses 40 anos Ele trabalhou na minha vida. E Ele me vocacionou para ser um ministro da sua palavra. Um evangelista que prega uma mensagem cristocêntrica. Jesus Cristo, o Salvador, a única esperança para a humanidade. Porque não existe outra esperança a não ser na pessoa de Jesus Cristo, a não ser na fé na palavra de Deus. Então nasceu este ministério pela vontade de Deus, porque foi uma chamada divina, e eu fui obediente a esta chamada, e eu esperei 22 anos, foram longos anos de espera. Não foram anos fáceis para mim. Foi muito difícil. Somente aqueles a quem Deus chama é que consegue suportar 22 anos no ostracismo, no isolamento, onde eu me dediquei exclusivamente ao meu Deus, na minha comunhão com o Senhor, no estudo da sua palavra, na oração, no louvor, na adoração, ao meu lar, à minha esposa, aos meus filhos, às minhas netinhas que nasceram. E então eu falei para minha esposa e nós começamos, como todos esses vídeos que vocês assistem, ouvem, é ela. A edição desses vídeos é feita por ela, a minha esposa, Michele Oliveira. Eu sou apenas um instrumento de Deus. Deus usa a minha voz, Ele coloca a mensagem no meu coração, mas a mensagem é do Senhor. Eu não sou autor de nenhuma mensagem. Eu só sou um carteiro, um mensageiro do Senhor, um atalaia do Deus vivo, para proclamar Jesus Cristo, a única esperança, a única resposta, o único caminho, a única verdade,
a única vida verdadeira que o homem pode ter. Vida abundante. Uma vida onde as lutas não irão acabar. O próprio apóstolo Paulo, ele diz: importa que por meio de muitas tribulações entremos no reino de Deus. Toda e qualquer pregação de qualquer pessoa na face da terra, seja quem for, que diz que seus problemas vão acabar, isto não procede de Deus, isto procede de Satanás. O cristão, e o caminho é estreito, mas há uma grande verdade que eu gostaria que você soubesse. No momento em que Jesus entra no teu coração, na tua vida, no momento em que o Espírito Santo passa a fazer morada na sua vida, você nunca mais estará só. Você terá lutas, mas como diz o apóstolo Paulo, Deus em Cristo sempre me conduz em vitória. Como diz o apóstolo Paulo em Filipenses 4,13, eu tudo posso naquele que me fortalece. Como diz o apóstolo Paulo em Filipenses 4,19, o meu Deus em Cristo Jesus há de suprir cada uma das minhas necessidades. Deus não prometeu a você coisas supérfluas, não uma mansão de ouro, não um carro importado, caríssimo. Ele prometeu suprir as tuas necessidades. Mas também o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses que Ele é poderoso para nos dar muito mais daquilo que pedimos, ou pensamos, ou imaginamos. E isso tem acontecido na minha vida. O Senhor tem me dado muito, muito mais. Ele não somente tem me abençoado, não tem me dado apenas bênçãos de prosperidade, mas também Ele é aquele que me sara, que me cura de todas as minhas enfermidades, porque Ele tomou sobre si as minhas enfermidades. Ele também é aquele que tem me dado saúde espiritual, uma vida espiritual, uma vida de comunhão, de gozo, de paz, de alegria. É bem certo que eu tenho tido momentos difíceis, como todos os homens de Deus, as mulheres de Deus, desde Adão até os dias atuais. Eu não estou aqui para pregar uma mensagem que não tenha base bíblica. Eu estou aqui para falar da verdadeira vida cristã. É uma luta de batalhas, mas também é uma luta de vitórias, porque Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele está próximo de voltar, a sua segunda vinda. Jesus vai voltar em breve, não há muito tempo. E este ministério, chamado de MCI, Ministério Cristão Internacional, ele está no YouTube com este momento chamado Momento de Reflexão. São mensagens que vão levar você a meditar, a ouvir a palavra, para que você possa crer em Jesus, entender a palavra de Deus, e o Espírito Santo há de tocar no seu coração, e você vai começar uma nova vida, porque somente Jesus Cristo, este ministério tem como objetivo central pregar a palavra de Deus, pregar o cristianismo, porque cristianismo não é uma religião. Cristo é Deus, cristianismo são os ensinos de Cristo e as promessas de Cristo, e ser cristão significa seguir a Cristo. A palavra cristão no grego significa um pequeno Cristo. E este ministério sempre terá como base esta trilologia cristã. Eu chamo de trilologia cristã porque o Ministério Cristão Internacional, o MCI, não é um sistema religioso. Hoje a humanidade é escrava do sistema religioso mundial.
muitos são oprimidos. Existem muitas pregações que não procedem de Deus, estudos que não procedem de Deus, pregações, falsos profetas, falsos pregadores, igrejas mortas, que não creem mais no poder de Deus, que não tem mais o Espírito Santo, não tem mais o poder do Espírito Santo operando nos corações de muitos pregadores, cristãos que estão totalmente afastados da sã doutrina, desde o movimento protestante que aconteceu no período da pós-reforma com Lutero até os dias atuais. Ao longo dos anos, de décadas, de quase meio milênio que iremos completar na década próxima, em 2031, meio milênio já quase passou praticamente, meio milênio, quase 500 anos. O que foi que aconteceu? O que aconteceu que aquela igreja, lá do início, aqueles homens santos, homens de Deus, que pregaram a palavra de Deus por toda a Europa e se expandiu por toda a face da terra. A igreja cristã, ao longo desse quase 500 anos, ela foi se afastando da sã doutrina. E hoje ela está totalmente, na sua maioria, não 100%, mas eu posso dizer para você com toda certeza, na sua maioria, a igreja cristã evangélica se afastou. Satanás foi penetrando sorrateiramente, foi se infiltrando no meio cristão evangélico. E então surgiram o legalismo, doutrinas de homens que não têm base bíblica, também a religiosidade que tomou conta das igrejas cristãs e que destruiu totalmente a espiritualidade. E Satanás fez com que os cristãos se tornassem religiosos e deixassem de ser espirituais. Porque é mais fácil ser religioso. É mais fácil estar domingo em um certo momento. É mais fácil amortizar a consciência dando uma oferta e dizer: todos os domingos eu estou lá, não perco um domingo, nem de manhã nem à tarde, ou um momento na semana, ou 2 momentos, a religiosidade. Mas Deus olha o interior, Deus não olha o exterior. E lamentavelmente eu digo isso com profunda tristeza, pois eu amo profundamente a todos os meus irmãos em Cristo. Eles são salvos, mas se afastaram da sã doutrina. A política penetrou, não só o legalismo, não só a religiosidade, mas a política religiosa. Homens que lutam, se matam, se dizem homens de Deus ou mulheres de Deus, mas têm no seu coração o desejo por cargos. Fazem políticas dentro das igrejas, nas comunidades cristãs. Heresias, não só legalismo, não só religiosidade, não só política, heresias. Muitos se passando de pregadores cristãos, mas na realidade estão proclamando heresias, mentiras. E isto Jesus profetizou e está se cumprindo. Ele diz: surgirão muitos falsos profetas, falsos pregadores, pastores que só têm interesse em devorar, em enricar, em prosperar.
Outro problema que está acontecendo nos dias atuais, o mercantilismo. Estão comercializando a palavra de Deus. Pastores que são verdadeiros empresários, que se envolvem com a política, homens que nunca receberam o chamado de Deus, mas usam as denominações cristãs, usam os cristãos como curral eleitoral, fazem política, mas não tem nenhum amor, nenhuma compaixão pelas almas perdidas, que não ministram doutrinas sadias, que não têm compromisso com Cristo. Falsos pregadores. Deus me levantou, Deus me chamou para proclamar a sã doutrina. Este é o único compromisso que o Ministério Cristão Internacional, que o evangelista Adi Oliveira tem. Proclamar com autoridade, debaixo da unção do poder do Espírito Santo, a sã doutrina, os ensinos de Cristo, as promessas de Cristo, a pessoa de Jesus. Essa é a trilogia do Ministério Cristão Internacional. Cristo, cristianismo, que não é religião. Cristianismo é uma nova vida em Cristo, é um novo viver, onde você é guiado pelo Espírito Santo, de acordo com essa doutrina, de acordo com os ensinos neotestamentários. E cristão, ser cristão, que é uma nova vida. É uma vida que você tem compromisso com Jesus. Você tem compromisso com a palavra e não com homem nenhum. Por isso, meu querido, se liberte de toda opressão humana. Jesus veio para nos libertar de toda opressão, seja satânica, seja humana, de qualquer sistema religioso na face da terra. Você em Cristo é livre. Você só tem compromisso com a palavra de Deus, com o que está escrito e revelado na Bíblia Sagrada. Você não precisa de nenhum homem na face da terra. Você não precisa de mim. Você não precisa deste pobre miserável pecador. Você não precisa do Ministério Cristão Internacional. Você precisa de Jesus. Somente de Jesus. Você precisa crer em Jesus e meditar na palavra dele, no Novo Testamento, e ser guiado pelo Espírito Santo e ter sua comunhão com ele. Você não precisa mais viver esta vida de opressão que eu sei que muitos cristãos estão vivendo, porque eu tenho ouvido isto ao longo desses 40 anos. Então Deus disse: vá e pregue, porque o meu povo se afastou da sã doutrina, na sua maioria, não todos, mas na sua maioria. E pregue esta mensagem de libertação desse sistema religioso que tem oprimido, que se desviou da minha palavra. E eu estou aqui para dizer que eu amo a todos, que eu estou triste por ver a situação da igreja cristã no mundo. É um cenário triste, deprimente. Eu não digo isso com alegria, eu digo isto com lágrimas nos olhos e com uma profunda dor no meu coração. Mas Deus me preparou para este ministério. Quis Ele me escolher. Eu não sei por que Ele me salvou. Eu não sei por que Ele me chamou com esta vocação. Porque eu sou salvo pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Eu estava morto nos meus delitos e pecados, mas aprove a Deus me salvar. E então, daqui para frente, a base de toda pregação, de toda mensagem de reflexão, terá 3 íntems, 3 fatores importantes: Cristo, cristianismo e cristão. E na próxima mensagem nós iremos começar de forma detalhada a dar continuidade
a trilogia cristã. Amém e glória a Jesus.